Este mendigo cortou o cabelo pela primeira vez, chorou de emoção. Quando ele tirou a escassa quantia de dinheiro do bolso, o patrão recusou porque sentiu que o mendigo era quem precisava mais do dinheiro. Então o dono da loja lhe deu um recado e lhe deu uma dívida até que ele conseguisse pagar o valor. Depois que o sem-teto saiu, um policial chegou. Descobriu-se que o proprietário devia o aluguel por muito tempo. Pediu à polícia que o deixasse ficar mais alguns dias, ele pagaria o aluguel integralmente. Mas a polícia discordou e pediu que ele fosse embora. Assim que o chefe estava prestes a sair, um homem entrou. A polícia questionou o homem, descobriu-se que o homem era o novo proprietário dessa casa. Depois de saber do incidente, a polícia decidiu deixá-los negociar por conta própria e depois foi embora. Nesse momento, o dono da loja prometeu ao senhorio que pagaria o aluguel integralmente. Mas o senhorio lhe disse que a partir de agora não haveria necessidade de pagar o aluguel. Ao ouvir isso, ficou surpreso. O homem então contou sua história. Acontece que há 10 anos, por causa de um incêndio que ele perdeu tudo, ele mesmo ficou sem teto para viver, ele foi procurar um emprego. Mas porque ele era sem teto, então ele foi recusado. Um dia, o chefe de uma empresa lhe deu uma oportunidade de entrevista. Então o chefe lhe deu $2, disse que se ele usasse esses $2 para mudar sua aparência, ele lhe daria uma chance. Na verdade, esses $2 não são suficientes nem para um corte de cabelo. Mas sem outra escolha, ele teve que ir a uma barbearia popular. Ele entrou timidamente na loja. Inesperadamente o dono não o expulsou, pelo contrário, ele alegremente convidou o sem-teto para se sentar. Ele disse ao chefe que não tinha muito dinheiro, mas o chefe disse que não precisava se preocupar. Então o dono do salão cortou o cabelo. Ele se olhou no espelho, muito feliz em seu coração. Quando tirou $2 para pagar o patrão, ele recusou e disse que era ele quem precisava do dinheiro. Ele se sentiu muito agradecido e disse ao dono que faria uma entrevista amanhã. Depois de ouvir, o patrão disse-lhe para esperar um pouco. Depois deu-lhe o seu fato e disse que podia ir tomar banho. Quando ele ofereceu ao chefe os únicos $2 para mostrar sua gratidão, o chefe ainda o recusou. Aí o patrão deu a ele um papel e disse que quando você puder pagar, volte e pague. Depois de mudar sua aparência, ele conseguiu o emprego que queria. Com seus esforços, ele alcançou muitas conquistas em seu trabalho. Depois de um tempo, quando soube que o dono do salão de cabeleireiro não tinha dinheiro para pagar o aluguel, comprou as instalações do salão de cabeleireiro. Então agora ele está de volta para retribuir o dono da barbearia. A bondade que você dá um dia retornará para você. O coitado veio na frente da loja de cachorro-quente, queria comprar um cachorro-quente para o filho, mas não tinha dinheiro. Ele se desculpou com o filho e prometeu que encontraria um emprego para que o filho não passasse fome. Vendo essa cena, o chefe sentiu pena deles. Ele imediatamente fez um cachorro-quente e deu para o menino. O homem ficou tão emocionado que prometeu pagar o dono. Quando soube que o homem ia se candidatar a um emprego, o patrão disse que podia deixar o menino aqui. Então, o homem com o arquivo foi para a área de entrevista. O gerente viu o homem e repreendeu a recepção e disse que eles não empregam sem teto. O homem imediatamente lhe entregou seu currículo dizendo que tinha muitos anos de experiência como chefe. Por causa das dificuldades, ficou sem teto. Mas o gerente não se importou e rasgou seu currículo bem na frente dele e o expulsou do hotel. Após a entrevista fracassada, o homem voltou para a loja de cachorro-quente. O patrão sugeriu que o homem pudesse trabalhar para ele, depois fez um cachorro-quente para ele. Ele pegou o cachorro-quente e disse que estava delicioso, mas disse que poderia torná-lo ainda melhor. Neste momento, o gerente passou e viu essa cena. Ele riu deles. O chefe ignorou as provocações do gerente, depois disse ao homem para deixar o gerente se arrepender. Depois disso, o homem, baseado em sua experiência, modificou o cachorro-quente e criou muitos novos pratos. Aos poucos, os negócios ficaram cada vez melhores, os clientes fizeram filas em longas filas, até os repórteres vieram registrar. O gerente do restaurante também ficou chocado com essa cena. Então ele correu para a frente da loja de cachorro-quente e pediu desculpas ao homem e pediu que ele fosse trabalhar para ele. Mas o homem imediatamente recusou e disse que estava feliz em trabalhar aqui. O gerente queria experimentar o cachorro-quente aqui para ver se era tão bom quanto o boato. O homem disse friamente que, se você quiser comer, faça fila. O gerente olhou para a fila e saiu com raiva. Neste momento, o dono da loja vem e o homem dá o dinheiro que ganhou. Mas o dono diz que recuperou capital suficiente, então o dinheiro restante é para o homem. Ao ouvir isso, o homem ficou surpreso. Mas o dono da loja disse que deveria agradecer, porque o dinheiro que o homem o ajudou a ganhar foi suficiente para abrir várias lojas. No final, o que nos aproxima é a bondade. Quai, seu app de vídeos curtos.